tarde, Reinaldo. Boa tarde, Oswaldo. Tudo certo? Tudo certo, tudo bem, e você? Jóia. Mais uma live aí Mais uma live, que a gente live vai hoje boa. fazer aí, depois deixar gravada aí para subir no YouTube, no canal da Uhum. Aventa. Lembrando que a Aventa ela utiliza as mídias sociais, o YouTube, o Facebook, a página Aventa, o Instagram. No site da Aventa tem várias artigos, né, de soldagem também, então é bem interessante, e sem contar da gama de equipamentos disponível para venda e locação, né, Renan? Tem o que eu gosto do site da Venda, Oswaldo, até eu citei na última live que a gente tem um material muito bom lá. A gente faz algumas publicações, assim, eu diria que, eu não sei com que frequência, pelo menos as visitas que eu faço, elas demonstram ali que, às vezes, semanalmente, mas tem muita dica de aplicação, dica de processo, de equipamento, tem bastante coisa. O site é bem rico, as mídias sociais eu acho que traz, assim, para mais próximo, de uma forma mais rápida, mas tem um conteúdo muito bom lá no É. site da Venta, visitem lá e vocês vão ver o material que tem lá. E sem contar também do canal no YouTube, né, onde o Uhum. objetivo maior é apresentar os sistemas de soldagem e Sim, sim, passar a sim, tecnologia que a gente tem disponível a nosso favor, né? Isso é importante. sim. E o canal do YouTube é bom para isso também, né? Além de a maioria do material que a gente disponibiliza lá, ele tem também o intuito de suportar, né? Então é possível que ali, se você tem alguma questão relacionada aos equipamentos da Miller e outros equipamentos, você consiga resolver alguns problemas, melhorar a operação. Também é interessante o canal. E hoje também, quem adquire qualquer equipamento ou tanto em locação ou venda, a gente tem a disponibilidade e estrutura para poder fazer um vídeo, informar, mandar um manual Sim. técnico, enfim, né? Deixar a pessoa, o cliente suprido de toda a necessidade que ele tiver para poder executar, né? É a tecnologia a favor da solda, né? Então a gente É, sempre usou para várias questões, para instrução, treinamento, a gente já usava dessa forma, né, Oswaldo? é. Então agora a gente nem se adaptou tanto assim, porque é mais alguma coisa para fazer no nosso cotidiano, né? Que é essa forma de se comunicar através da internet. Mandar um abraço pro Caio, cara. Saudade dele, tá lá na Alemanha. Caio tá na Alemanha, vi que o Cássio também tá por aí, Cássio, Cássio, um abraço, Cássio, Cássio, Jonas, o né? Jonas. Pessoal, É legal, que tá assim também pontuar aqui, né, Renato, essa iniciativa de subir depois para o YouTube, nessas lives, tem o pessoal tem elogiado bastante porque tem uma galera que não consegue acompanhar, né, esse é, horário, mas depois eles conseguem ver, visualizar, então isso daí vem favorecer, né, aquele pessoal que está trabalhando, ainda mais algumas coisas já estão retomando, então isso uhum, aí foi uma boa iniciativa também da Aventa e do Ricardo, né? uma boa iniciativa. Eu espero que quem não conseguir acompanhar agora realmente acompanhe depois. Daqui a pouco você vai entrar no tema do ProHit, né, Oswaldo? Então, o que eu pensei quando a gente teve esse insight, né, que partiu de você e falou, vamos fazer algumas lives, tudo. Como o tempo também é limitado e também vídeos assim muito longo, num contexto desse de uma transmissão, ele não pode ser cansativo, ele tem que ser leve, né? Então a gente decidiu aí por fazer os assuntos serem mais leves, né? Não muito profundamente técnico, não que a gente já não tenha capacidade, mas a decisão foi por conseguir levar a mensagem de forma simples, né? De forma que todo mundo consiga entender. E, se quiser, de repente, discutir alguma coisa mais profunda, a gente tem disponibilidade. Inclusive, a gente avançou nas discussões em relação à última que nós fizemos, que foi o tema de metalcore, que o Rock participou.
para arco submerso, que a gente até não tinha colocado a questão de abordar muito bem o arco submerso, mas a gente acabou abordando, e tem um tema de arco submerso que a gente está explorando agora um pouco mais, né? Então, aqui não que seja superficial por falta de conhecimento, mas é para deixar o assunto também, o tema mais leve, e caso queira, a gente pode explorar isso depois, a gente vai avançando com vocês. E também, né, Reinaldo, é bom, apesar de, assim, o pessoal já conhece, né, a Venta, sabe da atuação dela no mercado de solda, mas também informar os nossos clientes, as pessoas, que a Venta hoje ela tem autoridade ela tem autoridade para falar, para realizar e para informar, né, tanto no quesito soldagem, aplicação, como também aquecimento e tratamento. Então, por isso que esse assunto ele é pertinente, né? Por mais de algumas pessoas terem o conhecimento, mas poucos sabem da aplicação que já foram feitas, né? Sim. E se for analisar, até vamos já entrar, né, nesse assunto da ProHeat, que é o nosso tema, né, aquecimento por indução. Queria que você desse uma prévia aí, depois eu vou estar compartilhando também algumas coisas. Ok, então, Oswaldo, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Estou ouvindo vocês aí bem baixinho. Mas o aquecimento por indução magnética, Oswaldo, que é o tema que a gente vai tratar hoje, ele está completamente ou diretamente ligado à soldagem por conta justamente de alguns requisitos necessários, ou na norma de construção, ou em alguma norma que você precisa aplicar de alguma forma o tratamento térmico, né? Então, existem várias metodologias, várias formas de você fazer o tratamento térmico, não importa qual seja a etapa do tratamento. Então, você pode ter o tratamento térmico na entrada, que é um pré-aquecimento, para você, de repente, conseguir quebrar aquela camada gelada, onde você tem talvez um pouco mais de concentração de hidrogênio, e aí você começa a soldar. Para você também, às vezes, não quebrar a sua camada, não só para poder tirar o hidrogênio, para poder ter uma solda íntegra, mas também muitas vezes é um requisito por conta das propriedades mecânicas do próprio metal de base, né, para você minimizar as trincas no momento em que você inicia a soldagem por conta da troca de calor, do metal de solda com o metal de base. E aí depois você tem, por exemplo, tratamento térmico para alívio de tensões, onde você tem muita tensão ali, e você aplica a temperatura, aporta a temperatura para você levar por um tempo determinado, diminuir as tensões, a normalização, têmpera. Então, tem várias aplicações quando a gente fala de tratamento térmico, e também tem várias metodologias para isso, né, Oswaldo? Então, uma delas, que é o tema de hoje, é o aquecimento por indução magnética. A gente tem um produto especificamente que a gente pode abordar, fantástico, inclusive, mas a questão do assunto, do tema, né? Quando a gente fala do tema aquecimento, você pode considerar que você pode fazer essas etapas que eu coloquei, que são algumas, ou através de chama, né? Então, os pré-aquecimentos através da chama. O tratamento térmico em si não é possível por conta dos controles, né, que você precisa ter. Então, é uma coisa que você não consegue fazer com chama, mas o pré-aquecimento você consegue fazer com chama. Você tem a resistência elétrica, que também é uma forma de fazer o tratamento térmico, que é o que está mais, eu diria que, na forma de aplicação mais assemelhadas, ou mais semelha, ou, sei lá, se tivesse que comparar com alguma coisa, compararia com o tratamento térmico, mas é um pouco diferente, a gente vai abordar isso, a questão por que é diferente. Você tem forno, né? Às vezes, muitas das peças, elas são de dimensões gigantescas ou muito pequena, então você acaba fazendo tratamento térmico, seja lá qual for, ou de alívio de tensão, ou independente, né, do tratamento, você acaba fazendo no forno, dependendo da dimensão da peça. Não é muito incomum isso. Então, algumas grandes indústrias, as grandes caldeirarias, né, muitas delas ainda em operação, elas têm grandes fornos para fazer o tratamento térmico, alívio de tensão de grandes peças. Né? E vale lembrar, né, Reinaldo, às vezes o pessoal quer ir mais a fundo. Puxa, mas o que é exatamente como, né?
No canal da Venta no YouTube, tem vídeos, né, do passo a passo explicando o que é a ProHeat, qual é a tecnologia que ela utiliza, qual a aplicação com mangueira refrigerada, com a seca, com o rolling inductor, né? É possível eu aquecer ou tratar uma tubulação enquanto eu estou soldando? É possível. Lá no canal da Venta você vai ver todo esse material, né? Essas informações. Se não me falha a memória, nós temos lá 5 ou 6 vídeos, né? São etapas só explicando, dedicado exclusivamente ao sistema de tratamento por indução. Que hoje, né, Arnaldo, a gente pode dizer assim que é uma tecnologia única, né? Que a Miller disponibiliza, né? E a Venta, né? E a gente já fez alguns trabalhos assim bem desafiadores, mas com sucesso e de tempo e de qualidade, principalmente segurança. Não sei se você se recorda, um dos últimos que nós realizamos aí, recente, o técnico de segurança, ele queria... Ele falou assim, não, mas vocês vão aquecer, a gente está acostumado aqui a isolar a área, a pegar e cuidar, né? Colocar uma fita para que ninguém acesse, ou que o pessoal utilize luvas. E aí, quando a gente comentou que assim que o sistema entrasse em operação, a gente poderia encostar ou até debruçar em cima da mangueira, o técnico de segurança entrou em parafuso, né? Aí foi até engraçado, ele falou assim, pô, então eu vou dar uma de Tomé, né? Eu tenho que ver para crer, né? Para crer, foi. E exatamente isso. No sistema de operação você consegue debruçar em cima da mangueira, você consegue encostar, então assim, não vem trazer nenhum dano, né, para o operador. E sem contar, né, Reinaldo, que se tratando da ProHeat, ela é compacta, né? Tem os carrinhos, as rodinhas, né? Eu sei que a gente vai entrar aqui um pouco nas perguntas, né? Que a gente teve algumas perguntas que o pessoal nos enviou para que a gente possa responder. Mas em comparação à chama, né? O sistema ProHeat, por indução, ele é bem mais seguro, né? Você não tem aquele risco de ter queimadura ou de explosão também, né? Que pode acontecer estourar, gasto com oxetileno, enfim, tem com o GLP também, que às vezes o pessoal utiliza, né? E a resistência, né? O gás é consumo, então é um item de consumo. A resistência, você tem a manta ali, que também é consumo, né? Então, quando você faz o revestimento, ela inclusive vai se desfazendo conforme você vai mudando, então aquilo vai consumindo. As próprias cerâmicas também, que quebra com muita facilidade, ela é frágil, né? Por conta da forma de construção. O cabo que rompe-se por muitas vezes, ele acaba se rompendo com movimentação. Então, se a gente pontuar a vantagem e desvantagem, é claro que também o sistema de aquecimento por indução, talvez a gente encontre, e é possível que a gente encontre algumas desvantagens. Eu estou até tive consulta numa aplicação essa semana para um eixo de 90 de diâmetro, né? Então, faz. Não faz sentido porque, neste caso, é em escala, em grande escala. Então, em grande escala, você tem fábricas que são específicas para desenvolver equipamento de aquecimento por indução para escala, né? Nosso negócio, o ProHeat tá focado ali em você fazer um tratamento localizado, não limitado a tamanho de peça, mas um tratamento localizado. A gente fez um trabalho, até você acompanhou, numa empresa, se eu não me engano, ali aquela região em Indaiatuba, ele faz recuperação de peças e na ocasião era uma peça que, me recordo muito bem, é uma parte que vai, se eu não me engano, na árvore de Natal, uma das peças, depois eu vou ver o nome, uma peça que vai na árvore de Natal, então é um revestimento de uma borda bem pequena, e a última vez que ele tinha feito o tratamento dessa peça, é uma pena que não dá para mostrar a imagem, né? Se desse, a gente podia compartilhar e ilustrar, mas o último tratamento que ele fez com resistência. E por coincidência, como nós temos a divisão de geradores de energia, esse cliente precisou, me desculpe nossa equipe de energia, mas o cliente ele fez a alocação de um gerador de energia conosco de 500 kVA.
para poder tocar os equipamentos dele de resistência elétrica, porque ele precisou fazer para uma pequena área cobrir toda a peça, entendeu? Então a gente conseguiu fazer localizado, bem pontual mesmo, e ele conseguiu realizar o trabalho, a economia foi gigantesca. Mas também nada impediria, porque essa mesma peça, numa outra ocasião, em uma ocasião onde tem que fazer o tratamento numa outra parte, ele questionou, ele falou, Reinaldo, você precisa cobrir essa área maior, dá para cobrir também. A diferença é que pouco consumo, né, poucos itens no conjunto para você fazer a montagem, então ela é muito rápida. E eu não sei que hora você entra nas perguntas, mas Não, talvez... eu até vou entrar numa pergunta aqui, porque inclusive, Uhum. cara, isso que você está falando de localizado, né, é bem interessante, bem eficaz, porque você imagina você ter que aquecer uma região, né, e com chuveirão, ou enfim, o pela-porco, que nem o pessoal comenta, fala, e aí você aquece sobremaneira, né, toda a peça, a região, e sendo com a ProHeat eu consigo fazer localizado, né? Puxa, eu preciso daquela pontual, área, né? né? Então, se eu precisar fazer interpasse para não mexer com a estrutura do material, enfim. Então, assim, é bem benéfico, né? E você falou da Oswaldo, pergunta, e você estava falando, antes... eu falei, eu vou até entrar com essa pergunta, que foi o Paulo Almeida, que ele mandou. Ele perguntou assim, qual a ProHeat? Consigo aquecer qualquer peça, independente da geometria da peça? Eu peguei até, sabe aquela apresentação que nós temos, né, de vários formatos e várias peças de aplicação? Eu peguei, eu enviei até para ele, cara. Ele se surpreendeu, ele falou, puxa vida, então eu pensava que era só para tubulação ou uma peça grande. Eu consigo fazer de vários formatos, então, né, um pancake e tudo, né? Eu tinha um receio em relação à questão da geometria no começo, quando eu comecei a trabalhar com esse sistema, porque esse era aparentemente diria que vou usar um nome aqui, um monstro assim, né, para a própria Miller, quando ela lançou esse equipamento. Então ela tinha um pouco de receio em relação a geometrias diferentes, né? E aí na prática, o que eu percebi é que não, que na verdade a geometria não é o problema. Eu lembro que um dos temas, uma das dificuldades que, até um dos questionamentos em uma das minhas idas nos Estados Unidos por um usuário era que como que se comportaria em uma peça de, por exemplo, uma tubulação quadrada, né? Como seria a interferência do campo magnético na região, nas arestas, né? Então, era uma dúvida que o próprio pessoal da Miller na época falava assim, poxa, mas é geometria diferente, tudo, mas com o tempo isso foi acabando. Eu acho que com a prática, com a quantidade de vezes que nós praticamos isso, e quando você chegava no campo, você enfrentava algumas condições que era justamente essa de você ter a geometria diferente, a gente ia passando por cima, porque você tinha que fazer. Então, eu acredito que a geometria hoje já não é mais Aliás, eu não acredito que nunca foi, entendeu? Eu acho que, como nunca experimentaram fora da caixa, eles não conseguiam saber se funcionava ou não, mas a gente já fez algumas geometrias de diâmetros e espessuras diferentes e dá para fazer sim. É uma questão de adequar. Agora, Oswaldo, tem uma coisa que a gente acabou já conversando, entrando num tema, não que tenha passado, mas eu acho que vale a pena falar um pouco do princípio, né, da indução magnética, como que isso funciona, né? Sim, sim. Eu acredito que muita gente não sabe como é o princípio da indução magnética, talvez por isso tenha um pouco de receio de também aplicar e achar que isso não tem abundância no mercado. Na verdade tem, a indução magnética ela é usada para várias outras aplicações, inclusive talvez uma das grandes escalas é a utilização doméstica, né, aquele fogão por indução magnética. O princípio não é diferente, inclusive, para o nosso equipamento. O princípio é o mesmo. Você gera uma corrente elétrica, uma tensão elétrica num cabo alternada, e esse campo alternado, né, que ora ele está entre, se a gente fosse falar um pouco mais nos termos técnicos, entender o ímã, tal, no norte e no sul. Então, conforme você tem interferência do campo, de algum item magnético no campo, esse campo afeta, né? As moléculas, elas se agitam, agitando, ela aquece.
Esquece. E isso é um princípio muito antigo. Então, quando você pega o estudo da corrente, da tensão, para entender a indução magnética, se você pegar os históricos, você vai ver que isso vem há muito tempo. O que aconteceu foi que foram adaptando, né? É. E essa adaptação chegou para a gente. Então, hoje, a máquina que a gente utiliza para fazer a indução magnética, ela tem um princípio muito parecido com a máquina de solda. Ela é inversora. Então, ela se assemelha muito à máquina de solda inversora, porque o princípio é o mesmo. E o que ela faz? Ela coloca na saída tensão e corrente em um cabo, esse cabo é isolado. Esse cabo, conforme você cria uma bobina em uma peça de interesse, desde que seja magnético, desde que a peça seja magnética ou capaz de ser magnetizada, ele vai acabar gerando um campo, esse campo em corrente alternada agita as moléculas e aquece. Agora, a diferença é que, por exemplo, condutivo, boa. A diferença é que se de repente você faz a mesma coisa, por exemplo, com esses fios que a gente utiliza em casa, fala, vou aquecer a peça, também vai aquecer. O problema é que vai demorar muito. Agora, por que demora muito? Pô, não, então você está indo ao contrário daquilo talvez que eu vou perguntar, que velocidade é ou se é rápido. Acaba demorando muito porque a frequência que você vai utilizar para o convencional é de 60 Hz, 50 Hz. Então essa frequência ela não colabora para você aumentar essa velocidade de agitação das moléculas. Essa máquina da Miller, do ProHit 35, ela trabalha com uma frequência altíssima, em onda quadrada. Então imagina, você troca do positivo para o negativo em 20 kHz, em 20, 22 kHz, em onda quadrada, então do positivo para o negativo, 20 mil vezes por segundo, é muito rápido. Então isso acaba agitando, acaba agitando, então ela aquece mais rápido. Então esse é o princípio, né? Esse é o princípio. Então antes da gente entrar para responder, eu acho que a gente falar um pouco do princípio, que é exatamente esse, é interessante. Sim, mas vale ressaltar que é extremamente intuitivo, fácil, a gente está dando toda essa explanação, né? Mas em termos de operar, de fazer o setup, é simples. Muito demais, simples, Oswaldo. Muito simples. Ela fornece, né, 4 tipos, né? O primeiro, o aquecimento, o tratamento, aí você pode ter um aquecimento configurado, né, personalizado, dentro daquilo que você precisa, com os gráficos, né? Então, a ProHit também ela disponibiliza esse gravador que você pode ter ali em tempo real e depois exportar isso, né, para por um pendrive ou um cabo mesmo. Então, assim, não tem dificuldades de operação, né, Renato? Então, vale bem ressaltar isso. E o mais, assim, o bem interessante, a Aventa, eu acredito que a Aventa hoje, ela disponibiliza tanto para venda e locação, né? E, então, assim, a gente tem essa disponibilidade e essa aplicação. E vale ressaltar, né, Renato, que tem empresas que até utilizavam de aquecimento e tratamento com outros recursos, né? Ou até com que não desfrutava de tecnologia. De repente, eles se depararam com a ProHit, eles, puxa, isso a gente está falando de empresa aí com 20, 30 anos aí de mercado, né? Que fazia com resistência. E de repente eles pegaram a ProHit, eles conseguiram migrar para a ProHit, trabalhos que eles desenvolviam aí durante 4, 5 dias, em 2 dias, lógico, respeitando a norma, né? O controle de interface e tudo, mas eles tiveram sucesso. E se a gente for analisar, foi o que? Em 20, 30 minutos de explanação, de explicação do conceito da ProHit, de utilização, né? E vale também, a gente ressalta que a gente pegou um pessoal que trabalha com um sistema de aquecimento e tratamento que ele oferece esse tipo de serviço, então a gente aluga também para esse pessoal. E a gente treinou os próprios, né, funcionários, operadores de resistência, que em questão de minutos pegou, entendeu todo o conceito e conseguiu aplicar e foi um sucesso, né? Então, eu diria, Oswaldo, que o tempo é bem interessante. É bom a gente deixar enfatizar bem isso, que ela é intuitiva, é bem fácil de utilizar.
Eu diria que o tempo, hoje um tempo assim, estimado de, ok, peguei a máquina, ou peguei o equipamento aí do zero e preciso fazer o primeiro tratamento, alguma coisa assim, eu acho que, olha, eu vou ser pessimista, assim, 2 dias, sabe? Muito É. pessimista mesmo. Então, com 2 dias, você deixa a equipe pronta para poder operar o equipamento e entender o princípio. Eu, honestamente, não mais que isso. Porque é muito simples, é muito intuitivo. E é diferente do conceito que o pessoal acabava trazendo dos próprios equipamentos que já existiam, da resistência. Na resistência, quando você olha um equipamento que ele consegue ser fabricado personalizado, ele consegue fazer com uma quantidade de medidores, registradores, de canais, você consegue fazer o que você quer lá, você vai personalizando. Apesar disso, Termopares, né? apesar disso, é muito complexo, né? Então, o tempo que você leva, por exemplo, para montar o sistema é elevadíssimo, mas o tempo que você leva para poder fazer o setup também é alto, porque é tudo individual, cada canal é individualizado. Então, você acaba tendo essa desvantagem. Então, você acaba exigindo mais de quem está fazendo a operação do equipamento. Pro ProHit não, ele é simples mesmo, não é uma questão de ok, de repente vamos vender uma facilidade para colher. Não, é que é simples, o equipamento é muito simples mesmo. É. Ele não tem muita dificuldade na operação. E vamos engatar uma pergunta aí, Renan, da Alessandra Cantuzio, acredito que é Uhum, assim que se pronuncia o sobrenome dela. Ela pergunta o seguinte: uhum. com a ProHit, consigo aquecer ferro fundido? Ferro fundido, puxa, boa pergunta, hein? E aí, consigo ou não? Olha, talvez até tenha alguma outra pergunta aí que o pessoal vai trazer, Oswaldo. Que material é possível, né? Vamos Então, colocar junto, né? então, eu acho que eu vou responder, talvez, já outras perguntas e antecipar. Que material é possível, né? Eu acho que essa é a resposta, né? Então, todo material magnético é possível. Então, todo material que se você quiser fazer uma experiência a qual é magnético, vai com o ímã lá e veja. Então, se ele é capaz de magnetizar, ele é possível tratar com indução. Agora, se de repente falar assim, Reinaldo, então eu tirei toda a família de inoxidável disso, né? Como que eu faria com inox, né? Então, se você pegar os inox, por exemplo, alguns inox têm uma capacidade baixa de magnetizar. Então, essa família de inox, quando você aplica o equipamento, você consegue fazer e muda um pouco das velocidades. Mas, no geral, Oswaldo, o que eu vi acontecer, respondendo a pergunta dela, assim, um pouco mais direcionando para, dá para usar ou não dá para usar, o que eu já presenciei é o seguinte: você pode transferir o calor de algumas formas para a peça de interesse. Então, para o inox, por exemplo, o que você poderia fazer é utilizar fazer a transferência de calor por condução, por condução, né? Porque imagina que você tem uma chapa de inox e você quer usar o ProHit. Então você vem com uma outra chapa de aço carbono, faz a manta na chapa de aço carbono, você vai aquecer a chapa de aço carbono e ela vai transferir o calor para o inox. Então, o ideal é que você faça empregue o equipamento em material magnético, preferencialmente. Caso não, mas queira utilizar, para não limitar a utilização, você pode fazer por transferência. Então, uma chapa que conduz, uma chapa magnética, uma chapa não magnética, monta o equipamento na chapa que é magnética, você encosta e você faz por transferência de calor, né? Então é possível também utilizar dessa forma. Mas respondendo o questionamento bem assim, me responda, a possibilidade é magnético? Não é magnético, você vai conseguir fazer, independente do material. E até eu lembrei de um trabalho que nós fizemos de uma pá, né, de uma escavadeira, que Uhum, geralmente o corpo dela é um aço e os dentes uhum. eles já são já de um outro aço, né? Então a gente É, conseguiu aquecer essa parte para que os dentes, para né, conduzir. atingisse ali a É, temperatura e pudesse uhum, executar a soldagem. Então é possível. é, é, Tem recurso. Qualquer coisa liga uhum. para nós, fala com a venda que a Liga gente aí. consegue resolver para você. É, Eu falei isso exato. para ela. Agradecer também a pergunta. O Marcelo AD, isso aqui é interessante, Renan. Quanto tempo leva para aquecer uma tubulação de 20 polegadas
considerando meia polegada de espessura e levando em consideração 200 graus de interface, né? Então, eu acredito que ele deve, com certeza, ele está respeitando a norma, né? Ele eleva 200 graus, aí depois ele tem que ter esse controle de interface, acredito que nem para mais e nem para menos, né? O Oswaldo, aí ele tem duas, talvez ele não tenha duas perguntas, mas eu vou tentar responder para ele de duas formas. 200 graus é fichinho. Esse é um ponto. Eu acho que chegar a 200 graus numa tubulação de 20 polegadas com meia de espessura, eu vou colocar uma área aí de 200 milímetros, mais ou menos. Eu diria que você chega com... eu vou errar para mais, vai. Para mais, 5 minutos. Eu ia falar eu tô chutando. 3, 4 minutos, eu ia falar. Então, assim, é muito rápido, é sério. Agora, a manutenção da temperatura... Generoso. A manutenção da temperatura, Oswaldo, o que acontece é o seguinte, se ele precisa ter uma temperatura de interface de 200 graus, quando ele monta esse equipamento, então ele precisa controlar ela. Porque se ele não controlar, ela vai chegar a 200 graus, ela chegou a 200 graus, que é o objetivo, ela vai desligar, então ela vai falar assim, cheguei, realizei meu trabalho, desligo a máquina. Mas se ele quiser manter a temperatura de interface, ele tem que informar para a máquina que ele precisa manter 200 graus. Então ele coloca um termopar, informa para a máquina, ela vai ajustando a potência conforme a necessidade de temperatura, né? Mas é muito rápido. Eu acho que primeiro é rapidíssimo, viu? É sério, 5 minutos eu tô errando muito, assim. Eu quero ressaltar também esse controle, né, cara? É bem interessante, levando em consideração, por exemplo, a por chama, né? Eu tenho que manter essa temperatura. Aí, geralmente, tem o pirômetro, ou tem o lápis térmico, aí eu vejo lá, se porventura baixar essa temperatura, eu tenho que pegar lá a chama e né, acender e aquecer novamente. Só que daí eu vou aquecer toda a área, né? E beleza. Aí, com a ProHeat, o que vai acontecer? Eu vou ter os termopads, né? Que você falou, vou fazer essa configuração. Para ela chegar até 200 graus, eu posso colocar um tempo. Poxa, eu quero durante 1 hora que permaneça. E aí o que acontece? A máquina manda a potência, tudo isso automaticamente. Você não vai precisar fazer mais nada, uma vez que você configurou isso na ProHeat à venda. O que vai acontecer? Ela vai ficar ali, ela vai agir conforme você fez o setup, conforme você configurou. Isso. E aí, o que acontece? Ela atingiu, ela para de mandar a potência, ela continua ali mantendo. Então, se cair a temperatura, daí ela manda a potência. Então, assim, é uma tecnologia inteligente, né? Você vai ficar respaldado. E o melhor, você vai ter o gráfico, se você tiver o gravador junto com o sistema ProHeat, você vai ter todos esses dados ali, né? Guardado ali, registrado, e você vai ver que hora que se baixou muita temperatura ou não, enfim. Então, cara, é sensacional, né, isso, né? A grande questão, quando você colocou, Oswaldo, um pouquinho antes, que, ok, você vai ter que parar e aquecer novamente toda aquela região para voltar nos 200 graus. Se você decide fazer por chama, a grande questão é você para o tempo todo. Então, o seu resultado final, que é a soldagem, que é o soldador estar ali o tempo todo, o tempo que era para ser 10 acaba sendo 20, 30, 40 ou até mais. Porque toda hora você para, checa, aquece. Perdeu a temperatura, para, checa e aquece. Então você ia ficar talvez por muito tempo fazendo isso. Isso não é bom, né? Isso não é interessante. Não é o que a gente espera. Outro ponto se você decide não fazer dessa forma, fazer, por exemplo, com resistência, tem o inconveniente do calor. Então a temperatura ela é colocada, né? Então ela não é gerada, ela é colocada. Então você usa todo aquele aparato para você proteger a peça e o sistema de aquecimento por resistência, para que você consiga realizar a solda sem ter problemas com quem solda, com o soldador, para que eles não se queimem, proteger essa coisa toda. O problema é que essa parafernália toda, no aspecto de quantidade de coisas, para você montar, você leva horas, né? Esse é um ponto. Segundo ponto, que alguns desses itens são consumíveis. E o terceiro ponto é que queima realmente, por isso que você protege. Já o ProHeat não. Você montou no pré-aquecimento, principalmente, é muito mais simples. Você coloca uma proteção no próprio cabo, enrola o próprio cabo na peça, até 300 graus. Então, ele enrolou o cabo, começou a soldar,
você pode executar a soldagem ao mesmo tempo, não tem nenhum problema, ele pode encostar, como você colocou no começo, no cabo, porque o cabo não aquece, né? Então Sim. o cabo não vai aquecer. Ele vai ter aquela área, né, que você vai separar ali para poder executar a soldagem. A única recomendação que nós passamos é proteger ali, né? Por esse cabo não esquentar, para que ele não venha derreter também, né? Com o calor da soldagem, com o aquecimento. Porque tem as mantas. E até legal, Reinaldo, informar o pessoal aí, depois que está nos acompanhando aí, depois, posteriormente, eles vão ver lá no YouTube. A manta que utilizamos para aquecimento, tratamento, ela não é de fibra de vidro, né? Porque a fibra de vidro, cara, dá uma coceira terrível. É um negócio chato pra caramba, que geralmente, por resistência, o pessoal acaba utilizando bastante por causa do custo, né? Lógico, tem os cuidados, a gente não está criticando aqui, falando que é ruim, não é isso. Não, mas tem aplicação. Dá coceira, porque você está mexendo ali, por mais que você vá utilizar luva, se você der bobeira encostar na pele ou no rosto, cara, é uma coceira terrível. É inconveniente, né? E para quem está ou conhece do assunto, isso é um benefício imensurável. Enorme. Né? O pessoal agradece bastante. E a gente relata isso exclusivamente devido aos próprios relatos dos nossos clientes que já alugaram, já compraram conosco e utilizam. E sem contar que essa manta, o pessoal pode utilizar por várias aplicações e, que nem você falou, ela não é consumível, né? Não é, eu utilizo uma vez e descarto, jogo Descarta. fora. Você pode ir utilizando ela. Exato. Né? Isso são algumas das vantagens, né, Oswaldo? Eu acho que a questão de segurança, olhando para esse aspecto, é a questão de segurança, né? Então, se você comparar com chama, se você comparar com resistência, a relação de segurança ela é muito boa, ela é gigantesca. E no ponto de segurança, você fala, tá bom, mas então, você comentou lá no começo que o princípio é justamente você ter corrente e tensão elétrica ali passando, né? Então, se por acaso romper um cabo desse, a tensão e a corrente elétrica pode gerar um choque. Qualquer problema que você tenha com rompimento de cabo, por exemplo, talvez seja o mais grave, ela tem um sensor, e esse sensor ele fica ali medindo a diferença de potencial. Então, a hora que ela perceber que tem uma diferença de potencial muito maior do que aquilo que é a potência do equipamento que está definido, ela vai imediatamente interromper ali o fornecimento, mas é instantâneo. Ela rompe e aí acabou. E aí você fica com o equipamento completamente protegido. Então, fora todas essas outras questões da temperatura, do inconveniente da lã de vidro, da lã de rocha, essas coisas, você ainda tem essa questão da segurança, né? De que apesar de você ter ali corrente elétrica, caso tenha algum problema, ela rompe na hora ali a alimentação e você troca o cabo e continua a operação. Por isso que a gente incentiva você que está vendo, ou vai ver posteriormente, entra lá no canal da Venta no YouTube, você vai ver toda a tecnologia que é embargada na ProHeat. E, né, Reinaldo, você está falando, eu estava lembrando, cara, de um dos trabalhos que nós fomos também recentemente com a ProHeat, uma tubulação de 26 polegadas, 2 soldadores de cada lado, e tinha que cobrir né, toda essa área, por causa da corrente de vento, que eles estavam usando o processo semiautomático, enchimento e acabamento, e eles tinham que dar um pré-aquecimento de 200 graus, e no estado do Rio de Janeiro ainda, então calor absurdo, e aquela chama ali, era terrível ficar ali dentro. Geralmente nessas obras a gente tem que estar com camisa de manga comprida, capacete, óculos, perninha, enfim, um calor insuportável. De repente, e sem contar o tempo, né? E a gente conseguiu mensurar o tempo, agora que eu estou me recordando aqui, Reinaldo, e a gente, com a chama, eles levavam de 47 a 50 minutos para atingir essa temperatura. Né? Sem contar, era localizado, mas
acabava indo para Isso ele não é toda, né? concentrado. Dissipando o calor, né? E com a ProHeat, quando nós montamos o setup, que daí eu aproveitei, nós aproveitamos, né? Já pegamos também os próprios soldadores que nos ajudaram a fazer todo o setup, né? A configuração para poder aquecer. Nós levamos 12 minutos, né? E para chegar de 0 a 200 graus, deu 4 minutos. Deu 3, eu estou arredondando para 4. E aí o que foi interessante, quando terminamos o trabalho, né? Aí eu lembro que o soldador, né, e o encarregado pegou e falou assim, japonês, pô, então beleza, cara, você não vai tirar essa máquina daqui. Eu falei, mas por quê? Não, cara, o caixão é um inferno. E com essa máquina foi rápido, o pessoal gostou, os próprios soldadores, né? Que executaram a configuração. Enfim, foi um envolvimento de todos. Por quê? Mais uma vez a gente ressalta aqui, é intuitivo, é fácil de utilizar. E ela traz esse benefício, porque o soldador se sentiu confortável também para realizar a solda, porque aquele calor. Vocês imaginam aquecer essa tubulação 200 graus e o calor ali pegando em toda a tubulação, o soldador nem conseguia encostar, né? Então, e já com a ProHeat na outra junta que nós realizamos essa aplicação, ele conseguiu encostar, ele conseguiu relar, né? Nesse sistema todo. Então, assim, se você está com dúvida, dá uma olhadinha lá no canal que você vai ver como que é o formato, como que ela é aplicada na tubulação ou peça, né? Não, tem os pancakes. A gente pode disponibilizar para vocês também, depois vocês deixam no comentário, no seu e-mail, a gente envia essas apresentações. A gente tem comparativos, né? De tempo com chama e com a ProHeat, o que você pode fazer, quantas juntas com apenas um sistema ProHeat, quantas juntas você consegue aquecer simultaneamente. Então, assim, ela vem agregar, né, Reinaldo? Sim. Oswaldo, é simples, né? É um sistema muito simples. Então, acho que, resumindo o que você coloca, ela é simples. A questão, de novo, voltando para a chama, quando a gente fala de pré-aquecimento, o grande problema, eu vejo que, assim, se fosse só chegar na temperatura, Oswaldo, tudo bem. O problema é que depois que você chega na temperatura que você perde, você tem que chegar de novo. E assim você fica repetindo esse ciclo por vezes e vezes e vezes. E o principal que eu já comentei, que é você soldar, você não faz. Você fica lá com o soldador encostado, às vezes esperando 15, 20, 30 minutos chegar na temperatura mínima. Então isso é pior, né? Eu acho que se você chegasse... Que alguns locais de trabalho tem que isolar a área, porque você está trabalhando... Tem que isolar. Não, é muito desconfortável. E muito sem desconfortável. contar, a gente nem está mensurando o que é o custo escondido, né? Quanto que você está gastando, né? De aquecer, aquece novamente, aí fica parado o soldador, o HH. Então tem todos esses interpegs aí que chegando que precisa levar em consideração. No final da conta lá... Precisa levar em consideração. Agora, Oswaldo, eu acho que você deve talvez fazer uma outra pergunta. A gente está falando bastante. Tá, a gente está falando bastante de solda, né? Na solda, tratamento, pré-aquecimento, tudo, mas não é só isso também que é possível aplicar, né? Então, por exemplo, a gente fez um trabalho em conjunto até, você participou e fizemos juntos isso. A ideia era outra, né? A ideia era a gente encaixar um eixo no rotor. Bem legal, entendeu? Bem legal. Então você não tinha nada de solda, zero de solda. Mas a ideia era fazer a dilatação do diâmetro do rotor para a gente conseguir fazer o encaixe do eixo, né? E nessa aplicação, eu lembro que o eixo acho que dava quase 1 metro de diâmetro, 900, alguma coisa assim. Era quase 1 metro, né? Um eixo maciço de quase 1 metro de diâmetro num rotor, imagina o tamanho do rotor. O grande problema nessa ocasião, que isso era um soprador, né? Então o grande problema na ocasião era que ele montava o sistema de resistência elétrica no dia anterior, começava a montar ali por volta do meio-dia, mais ou menos, para finalizar essa montagem por volta das 5, 6 horas, iniciar o aquecimento, aí passava a noite aquecendo, de manhã o pessoal voltava, chegava, ficava então o pessoal à noite para poder olhar e tomar conta do sistema, porque depois que começa a operar,
dificilmente dá problema, né? É pouco provável isso acontecer. Mas o pessoal ficava ali tomando conta daquilo durante a noite. De manhã, o inspetor chegava, media a dilatação do diâmetro para ver se ele tinha dilatado o suficiente lá, que eram os milésimos lá de milímetros, é pouquinha coisa, mas tinha ou não dilatação suficiente. Se tivesse, beleza, pegava o eixo, preparava e encaixava. Se não tivesse, esperava mais um pouco. E o eixo, não sei se você lembra disso, o eixo ele ficava por quase que 10 horas mergulhados em uma Gelo seco, né? não sei como chama, mas uma caixa de gelo seco para diminuir o diâmetro, porque na resistência ele não conseguia chegar na dilatação suficiente por conta da temperatura máxima e o tempo era muito longo. Então, isso era um problema sério para eles. Nessa ocasião, a gente fez esse trabalho. Eu me recordo que foi na primeira tentativa foi um teste, né? Então, eu acho que começou a aquecer, era por volta de 1h30 da tarde. 1 ou 1h30, não mais que isso, às 4h30, porque eu lembro direitinho, era numa sexta-feira e o expediente encerrava-se às 4h30 efetivamente. Então, quando foi 4h30, o eixo estava encaixado. A gente fala de 3 a 4 horas de operação total, né? Entre você acoplar o equipamento, aquecer, encaixar o eixo, sem necessidade de diminuir o diâmetro do eixo. Então, não precisou de gelo seco. Então, por aí é uma aplicação que você vai ter ideia, que não é na solda, para você ter uma ideia que não é só na solda que a gente utiliza, então tem possibilidade de utilizar isso fora do aspecto da soldagem, né? Não, e sem contar, né, Reinaldo, assim, esse trabalho foi possível também por o pessoal ter acreditado. Eles têm verificado que o sistema da ProHeat ele é intuitivo, fácil de operar e de ter falado, não, vamos fazer. Eu lembro que eles comentavam, puxa, tão fácil assim, então, né, fácil em questão de configurar, de montar, né? O desafio depois foi na parte da aplicação, que graças a Deus a gente teve bons resultados. Bons resultados. Não, foi excelente. Trabalho, né? Então foi bem bacana. Muito bom. Muito bom. Legal. O Vitor ele pergunta qual líquido a gente pode utilizar na ProHeat. Qualquer líquido. Claro, hein? Eu ia falar qualquer líquido menos a água, não, mas eu ia falar a besteira também. Na verdade, não é nenhum líquido muito especial, mas é um líquido que tem que tem uma característica, né? Então, por exemplo, água jamais, porque a água você tem um problema com os minerais. Os minerais eles vão se acumulando no sistema de refrigeração. A água não se coloca mais água nem em carro, né? Então, água não por conta dos minerais. Então, o mineral vai impregnando no sistema, com o tempo ele pode danificar a bomba d'água, ele pode danificar o cabo por entupimento, pode gerar algum problema. A água também ela é carregada em íons, então isso é um problema. E o que você precisa é de um líquido que ele seja demineralizado e deionizado. Então ele tem que ser livre de minerais para você não ter esse problema com a questão de entupimento e problema no sistema por sujeira mesmo. E deionizado porque ele não pode conduzir. Então, se ele conduz o sistema, na verdade, o que acontece é que você vai perder potência. E a ideia não é essa, não é perder potência. Se você colocar ele só demineralizado, ok, a máquina possivelmente vai funcionar. Se, de repente, ela estiver muito carregada, ela pode ter problema de achar aquele diferença de potencial que eu coloquei lá atrás, que é do sistema de segurança, e desabilitar a saída completamente, porque ela tem uma diferença de potencial. Pode funcionar, mas não recomendo. O ideal é um líquido deionizado e demineralizado, que esse líquido, inclusive, a Miller fabrica ele. Então, tem como item disponível do próprio fabricante do equipamento, isso não é um problema. Talvez você encontre no mercado, mais difícil achar, assim, disponível, porque você acha mais o demineralizado, o deionizado não muito. Mas é isso, tem que ser um líquido deionizado e demineralizado. Eu vou dar a dica, você vai achar na aventa.com.br, tem lá. Boa, manda um e-mail lá, contato@aventa. E outra, né, Reinaldo? Assim, pessoal,
o cuidado é fundamental. Por exemplo, a gente está falando desse líquido, né, tal, mas lógico, toda a venda, a locação, a gente instrui, a gente passa as informações, a gente incentiva, né, o cliente final a elaborar uma anilha, alguma coisa do tipo, para poder verificar. Também não é algo que fica gastando muito, lógico, você não vai ficar desconectando, né? Você não pode ficar desconectando toda hora, porque aí vai baixar o nível e tal, você vai ter que completar. Mas, por exemplo, todo o sistema de refrigeração Miller, né, a gente fala, os cooler, né, o Coolmate, eles têm uma peneira onde você retira ali, lava, né? E, gente, isso é tão simples, mas se não for feito, ele dá um impacto tão negativo que, ao ponto de você parar o teu sistema todo porque entupiu uma peneirinha lá por uma, cooler, por uma coisa muito simples, né? Você tira com a mão, rosqueia, vai para a torneira, limpa e, né? Pode, você fala, mas como, né? Se é água desmineralizada, ionizada, tudo. Mas não, pode sujar. De abrir ou cair alguma poeira, alguma limada, enfim. Mas são recursos assim simples, ações simples que vão impactar positivamente você respeitando essa grade aí de limpeza, de cuidados. Isso eu acredito que é para tudo, né, Renan? Não só para ProHeat, mas equipamentos de solda que utilizam-se, né, de tochas refrigeradas, enfim. No geral, né? Aí, né? Eu acho que para tudo, né? Sem exceção. Eu acho que no caso dos equipamentos da Miller, esse filtro ele é até uma redundância, ele está até a mais, porque se você utilizar o líquido certo, na teoria você não teria problema, tal, eventualmente poderia ter problema com isso, né? Com alguma sujeira que cai no momento da alimentação do fluido, ou de repente porque colocou uma parte correta, outra parte incorreta do líquido, ou na hora da manutenção ficou algum resíduo de manutenção, óleo, graxa, essas coisas, né? Então pode ser por essa razão. Ele acaba ficando ali justamente para isso. O ideal independente do sistema que você estiver usando, Oswaldo, que você colocou, o ideal é que você coloque o líquido correto, né? Os fabricantes eles já trabalham em cima do desenvolvimento para isso. Eu acho que você chegar lá e colocar... É a mesma coisa de você pegar um carro hoje novo e colocar água, não muda nada. Ninguém tem coragem mais de fazer isso, né? Pegar um carro hoje novo, lá recém-fabricado, chegar no posto, tá faltando um pouquinho de água no radiador, completa aí. Não, a gente não faz mais isso. Então é seguir as recomendações do fabricante. Bom, Reinaldo, a gente está chegando no final aí. Eu queria agradecer a todos aí que nos acompanharam, aqueles que também posteriormente vão ver lá no nosso canal. Sugiro, incentivo você a ir lá no nosso canal no YouTube, ver lá a parte de ProHeat, né? Tem os vídeos explicativos das aplicações, né? De como que é o porquê. Aí tem o site da Venta também ali, tem as matérias ali também, onde você pode se certificar de toda a informação, tudo que envolve sistema de aquecimento e tratamento, certo? Tem um simulador também, né? Lembra que tem, depois, quem quiser o simulador de como opera o equipamento, tem também, a gente pode mandar um link. Você simula lá como usa, vê o que tem, é legal. Isso. Mandar um abraço aí para o Everaldo, que está mandando um abraço para o professor Everaldo, lá do Mackenzie. Forte abraço, professor. Professor, um abraço para ele, pro pessoal aí. Amigo antigo aí, ó, trabalhou com meu irmão lá em Guarulhos, acho que uns 20 anos atrás aí. Hoje trabalha lá no Mackenzie, hoje é professor do Mackenzie. Legal. E lembrando que a gente tem um laboratório também, né, Reinaldo? Onde a gente pode demonstrar também. Vou mandar um abraço pro Hurtado aí, o professor. Hurtado, forte abraço. Beleza, então, Reinaldo, faça suas considerações. Beleza, Oswaldo. É isso aí. Estamos aqui. Caso queiram aprofundar um pouco mais, testar, ver, a gente está à disposição. O laboratório, assim como os nossos recursos técnicos aí, através das mídias, a gente tem material. É só chamar a gente colabora aí no desenvolvimento, caso tenha que desenvolver ou mesmo queira conhecer mais, a gente está disponível. Legal. Então, obrigado, Reinaldo. Valeu, pessoal. Forte abraço. Power of a Venta. Boa, tchau.